Sim. Com o Espaço Calmamente. Hoje um tema super interessante, a gente está recebendo o psiquiatra Davi Sender e uma convidada especial, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, que é a psicóloga Pedrita Reis Vargas. Bom dia. Bom dia. Ela que é psicóloga clínica da Entrelaços Psicologia e Educação Continuada e professora de graduação da Uniacademia, no curso de Psicologia, e da pós-graduação do NESME. Bom dia também, Davi. Bom dia, gente. Bom dia, Homero, Pedrita. Bom dia, ouvintes. Olha, vou falar para vocês que esse é o última sexta-feira, né, de setembro. E a temática foi escolhida especialmente a dedo. Isso, né? Foi a dedo. Boa. Pedrita, bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada, Homero. Obrigada, Gi. Obrigada, Davi. Estou muito feliz de estar aqui com um tema que para mim é muito caro, né, muito precioso e muito importante ser abordado. Fico feliz mesmo com o convite. Bora bater esse papo então, que o tema é saúde mental e espiritualidade. Para a gente começar a entender, existe diferença entre espiritualidade e religião? Existe. A gente costuma dizer que religião diz esse nosso sistema de crenças. Então, ela vai dizer de algo que é organizacional. Enquanto espiritualidade diz a nossa vivência, a nossa prática de relação com o sagrado, com o transcendente. Não necessariamente tem a ver com uma religião. Você não precisa ter uma religião para que você tenha uma espiritualidade. Mas, normalmente, a gente faz essa associação, sim. É como se a religião tivesse a ver com templo, com igreja, né? A espiritualidade diz da nossa relação com esse transcendente, com esse sagrado, com essa instância última que a gente tem para interpretar a vida. Mas a relação íntima mesmo. Relação íntima, isso. E que também tem diferença com o que a gente chama de religiosidade. A religiosidade é a nossa relação com esse sagrado a partir de regras, a partir de informações que a nossa própria religião nos traz. Então, quando a gente fala do terço para o católico, rezar um terço para o católico, que é diferente para um evangélico, isso diz de práticas da religiosidade. Né? Então, ajuda nessa transição e nessa comunicação da nossa crença, né, com esse sagrado, mas não é nem religião, nem espiritualidade, é a nossa religiosidade, as nossas práticas de acordo com a doutrina que a gente segue. Perfeita explicação. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram, @Espaço Calmamente e @Doutor Davi Sender. Você pode mandar sua pergunta, sua contribuição por lá e também no WhatsApp, né, Homero? Sim, 32 999 18 14 83. Já tem pergunta aqui, inclusive. Se puder, já vou fazer. Boa, hein? pode fazer. Ó, bom dia, doutores. Bom dia a todos. Qual o impacto da religiosidade na saúde mental das pessoas? Obrigado. Ixi, esse impacto aí a gente vem estudando há muitos anos, né? Já tem muita comprovação, já tem muitas pesquisas que falam sim do impacto, e aí eu gosto sempre de ressaltar que a gente precisa pensar que o impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, assim como diversas dimensões da vida da gente, né? Então, a gente tem um livro que saiu recentemente, que é de 2021, do Koenig, que ele faz uma revisão sistemática sobre, né, depressão e espiritualidade, religiosidade, ansiedade, espiritualidade, religiosidade. A gente tem bons estudos atestando, né, que a pessoa ter uma espiritualidade, ela ter uma religiosidade, uma relação com o transcendente, impacta, né, melhor, né, tem uma relação positiva com a melhora da saúde mental. Então, a gente tem, sim, grandes impactos, e aí a gente pode pensar de que forma impacta, né? Hoje em dia, as nossas investigações enquanto cientistas, né, é para entender de que forma, quais são os mecanismos, porque que impacta a gente já tem uma clareza sobre isso, são muitos estudos que já trazem isso. Mas como impacta, seja trazendo sentido de vida, propósito de vida, seja enquanto uma ferramenta de promoção de cuidado com as suas próprias doutrinas, né, algumas regras, né, que a gente costuma dizer que a doutrina vai trazer para nós, seja enquanto grupo de apoio, que é um grupo a mais que a gente tem para além dos outros sociais que a gente vai ter, né? Seja trazendo, por exemplo, a partir da oração, uma diminuição de ansiedade, uma reorganização, né, de pensamentos. Então, existe sim impacto e a gente vem estudando de que maneira, né, essas crenças vêm impactando. E essas práticas espirituais servem até mesmo para o tratamento de transtornos mentais, doutor Davi? Quase que foi uma piada. Mas não. Então, na verdade, faz parte, uma coisa que a Pedrita fala muito, né? E que é muito importante dentro desse campo, é sobre, primeiro, a anamnese espiritual, né? Que ela fala muito, né? Que é muito importante a gente conseguir abordar como é a relação dessa pessoa
se ela tem, na verdade, uma relação com algo transcendente, com algo que é maior que ela, porque nem sempre a palavra Deus, isso é muito importante, né, Pedrita? Nem sempre a palavra Deus é algo que se conecta com a pessoa que tem um grau de espiritualidade, Sim. né? Então, assim, a pessoa entender como ela se conecta com algo maior do que ela, faz muita diferença no que a gente está falando em relação ao coping, né? Em relação à maneira, por exemplo, como uma pessoa enfrenta os problemas da vida, muitas vezes a parte do sentido que ela vê nas coisas, né? Mas uma coisa também, que eu acho que nisso é fundamental também a gente assim, tocar nesse ponto, é que a cultura, a religião como cultura, muda muito a maneira como a pessoa pensa e vamos dizer, toma decisões e conclui as coisas, né? Então, dentro da psiquiatria, eu percebo, por exemplo, que pessoas como eu não tenho origem católica, né? Eu sou judeu, minha família é judaica, então assim, para mim fica muito claro, muito evidente o grau de quão fácil as pessoas se sentem culpadas pelas coisas, né? O grau de culpa é muito alto, né? Em compensação, quando a gente vê algumas pessoas dentro de outras religiões, existem outros sentimentos que prevalecem frente às dificuldades, né? Sim. E que é interessante de complementar, acho que, né, amarrando um pouquinho a fala do Davi, eu gosto sempre de dizer disso, né? O nosso tratamento ele é usuário centrado. Então, quando a gente vai fazer, né, o atendimento dos nossos pacientes na psiquiatria, na psicologia, é muito importante que a gente faça uma boa coleta da história de vida desse paciente, entendendo quais são as dimensões de significado, de sentido. Né? Então, se a dimensão religiosa e espiritual faz parte do conjunto cultural desse paciente, é muito importante que a gente não negligencie. A gente tem uma história na psicologia, infelizmente, de um silenciamento, né, da dimensão religiosa e espiritual na prática clínica. Né? Então, na clínica não se fala sobre o assunto. Só que lá atrás, Freud e James já trazia uma leitura equivocada ao longo desses últimos 100 anos, e a gente vem tentando resgatar o lugar, sim, quanto ordenação de sentido. As pessoas, elas se comunicam com o sistema de saúde a partir das suas crenças, a partir dos seus valores. Né? E o valor religioso, a espiritualidade e a religiosidade, ela compõe a Associação Americana de Psicologia, né? Ela vai dizer que faz parte da dimensão de cultura do paciente, que o psicólogo ele tem que ser esse profissional de saúde mental que é competente multiculturalmente. Ele tem que estar aberto à compreensão das múltiplas culturas desse paciente. A gente já estou lembrando de outros, calma aí, que a gente já conversou sobre isso, e a gente fala muito sobre, por exemplo, depressão. Muitos profissionais não, mas pessoas, isso é falta de fé, isso é falta de Deus. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa linha tênue, né? Claro, a gente ter espiritualidade, mas não justificar a falta dela para transtornos mentais, qualquer problema desse tipo. E eu vou aproveitar e emendar a pergunta que chegou aqui, bem parecida com o que a Giovana colocou. Bom dia a todos, estou aqui ouvindo e curtindo muito o programa de hoje. Por que quando alguém tem depressão, sempre tem alguém que vem falar, isso é falta de fé, falta de Deus? Isso ajuda ou atrapalha? Obrigado. Vamos fazer o seguinte, primeiro, são 3 perguntas, lembra dessa pergunta, Tá. Lembra dessa também, porque eu tenho que falar de uma coisa importante, que a Pedro estava dizendo, que para os ouvintes entenderem, falar sobre espiritualidade, religiosidade, religião é fundamental para a saúde mental, mas isso é completamente diferente de ter um discurso religioso, né, dentro do setting da psicologia ou da psiquiatria. Então, na verdade, nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, como a Pedro está falando, sermos multiculturalizados, né? Poder falar, compreender qual é o papel desse domínio na vida da pessoa, né? Por exemplo, um ateu pode atender evangélico sem problema nenhum, né? Mas o contrário, quando a gente está falando da pessoa trazer os próprios, falando do psicólogo ou do psiquiatra, ou qualquer outra especialidade médica e de saúde, trazer os próprios dogmas, né, para o paciente, isso não pode ser muito grave. Tá? Falta ética, gravíssima. Então, como é usuário centrado, o nosso espaço terapêutico, a partir do momento, falo sempre com os alunos, olha, você montou lindamente sua clínica, tá lá, né, você que escolheu tudo que tem lá dentro, a partir do momento que o paciente entra, aquele espaço é do paciente. Então, são os valores do paciente, as crenças do paciente, os significados que o paciente vai trazer. Então, isso é muito importante que fique claro, né? A sua crença, os seus valores vai ficar da porta para fora ou quando você entrar para ser consultado pelo seu terapeuta, né?
Então, esse cuidado tem que ficar muito claro, para que a gente não faça proselitismo, para que a gente não cometa nenhuma falta ética, né? Isso é uma falta ética gravíssima. Exato. Aí agora a sua pergunta que era... A questão da falta de fé. Isso é falta de fé, depressão, que as pessoas leigas comentam. Ah, sim, que as pessoas falam que é falta de fé. Uma coisa curiosa, eu vou querer que você responda a isso, só eu vou fazer um comentário antes, Pedrita. É muito difícil manter a fé quando se está deprimido. Esse é um ponto muito importante. Tá? Eu já atendi padres, rabinos, já atendi pessoas assim de altos cargos, pessoas que sempre foram extremamente religiosas, já atendi ortodoxos, inclusive, e é um fato, assim, a depressão, quando não tratada, é depressão invisível, ela vem pelas beiradas, né? Ela não é de um dia para o outro, e uma das coisas que frequentemente pode ser abalado é a própria fé, tamanha invasividade e agressividade que a depressão tem, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente consegue, e até é interessante enquanto resposta, é que como a maioria dos preceitos religiosos, a maioria das religiões, os sistemas de crença, eles têm alguma coisa a dizer sobre, por exemplo, o suicídio, a gente acaba que tem um impacto num segura o paciente dessas decisões tão mais drásticas dentro de um quadro depressivo, por exemplo. Mas que é falta de fé, não. O que a gente tem é que realmente esse distanciamento dos profissionais de saúde com as questões religiosas e para além do distanciamento, nessa hora enquanto profissional, acho que é muito importante a gente falar até de uma negação, né? Quando a gente nega essa dimensão, acaba que parece que são dimensões que estão brigando, né? Que estão em conflito e são complementares da saúde, né? Assim como a gente fala da atividade física, né? A própria prática religiosa espiritual ela é complementar, mas se eu estou meio que invisibilizando, se eu estou negando essa dimensão do sujeito, pode parecer uma briga. E a gente tem sim, no senso comum, né, já um distanciamento dos cuidados em saúde mental da população em geral. Então é muito mais fácil a gente atribuir a terceiros, né, essa questão, é falta de fé, porque não busca uma igreja, porque isso. Às vezes a pessoa até buscou, né, mas não é sobre isso, é uma doença, precisa ser cuidado, é um transtorno, precisa ser cuidado. Então a gente precisa ter essa clareza. Ninguém fala que quebrou o fêmur, né, por falta de fé. Né? Então, assim, era só pular ali daquela altura ali, quebrou o fêmur e, né, se você tiver fé não vai quebrar. Não é sobre isso, né? Então, a saúde mental ela ainda é muito não vista ainda como saúde mental, né? Como saúde mesmo, né? Como algo que precisa de cuidado, que precisa de intervenção, sim, de profissionais. Então, não é falta de fé. Sim, a gente tem estudos que demonstram, né, que a espiritualidade, a religiosidade, ela pode ajudar o paciente nesse enfrentamento a partir de grupos de suporte, envolvimento em atividades, porque dentro do quadro depressivo, o que a gente vai fazer também é que o paciente ele vai se engajando em atividades que gerem para ele prazer, sentido, né, porque é isso, tá tendo um esvaziamento de sentido naquele quadro. Né? Então, não é falta de fé, a fé pode sim ajudar, mas é uma das ferramentas que esse paciente tem para se utilizar, né? Não é a única. Né? Eu concordo plenamente, não existe uma causa para nenhum transtorno psiquiátrico, não existe uma causa específica. Né? Muito menos essa seria uma condição relacionada à religião ou espiritualidade, até porque como a gente começou a falar, na verdade, a Pedro estava dizendo que a instituição, os dogmas, por exemplo, podem também trazer problemas, né? A gente fala tanto, as pessoas, é falta de Deus, falta de fé. Esse tipo de discurso, por exemplo, é um discurso que pode piorar um transtorno, né, querida? Sim, pode. E a gente tem, quando a gente investiga sobre o coping religioso e espiritual, né, que é um enfrentamento. O conceito de coping é um conceito da psicologia do estresse. Né? Então, o corpo, sobre determinadas condições, fica sob estresse, sai, né, do seu equilíbrio, e a gente precisa de ferramentas para enfrentar. Então, o coping religioso e espiritual é a forma como a gente enfrenta as situações a partir do nosso repertório religioso e espiritual. Nem sempre é positivo. Eu posso assumir uma postura passiva diante do meu quadro de adoecimento, eu posso negar aquele meu quadro de adoecimento. Então, eu costumo dizer que diante desse distanciamento que a psicologia, por exemplo, né, teve das questões religiosas e espirituais, eu costumo falar com os meus alunos assim, se no fundo você acreditar que a religião ela causa mal para o seu paciente, ainda mais por isso você precisa deixá-lo falar sobre ela no seu consultório. Para você saber a forma como ele se relaciona. Tem uma frase do Inger que eu uso em todas as minhas aulas, que ele vai dizer assim, para o terapeuta, para o psicólogo, para o psiquiatra, o que importa não é a crença, você é católico, você é judeu, você é evangélico, mas o acreditar, que a gente está dizendo de relação, de que forma eu me relaciono com a minha crença.
né? Então, eu, enquanto profissional de saúde mental, seja na psiquiatria, na psicologia, até na nutrição, né, em qualquer área da saúde, do cuidado em saúde, eu preciso estar atento à forma como esse paciente se relaciona com essas crenças dele sobre vida, sobre o universo, sobre tudo. Porque vai impactar decisões médicas. Se eu tomo ou não tomo medicação, né? Se eu vou aderir ou não a um tratamento. Então, assim, ela não é só positiva. E ainda mais, quando a gente acredita, né, que ela não, é negativo, não traz benefício algum. Então, escuta. Né? Escuta para que a gente possa fazer intervenções que são relevantes para esse paciente, não para a minha crença, de novo. Né? A minha crença é de que é negativo, mas o meu paciente tem toda uma organização em cima daquilo. Beleza, dá ouvido e tenta entrar com intervenções que sejam relevantes para o quadro desse seu paciente, não para suas crenças. Chegou uma pergunta aqui muito interessante. Ó, bom dia, doutores. Fé demais em excesso não atrapalha, do ponto de vista de um tratamento psicológico ou mesmo psiquiátrico? Porque a religiosidade ou mesmo a espiritualidade não poderá impedir ao próprio paciente entender a realidade do quadro em que se encontra? Obrigado. Tem uma aluna minha, que hoje é uma amiga, né, ex-aluna, que é uma amiga, que ela fala assim, depende. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Eu acredito que tudo que é demais pode sim atrapalhar, né? A gente tem que ter dosagens. Então, na hora que falou assim, fé demais, bem, sim, né? Eu acredito que possa sim atrapalhar. Mas não vou ser categórico em dizer assim, atrapalhe, ponto final. Não, de novo, qual que é a relação desse paciente com a fé? Né? Ele pode ser um cara muito fervoroso, mas em contrapartida também ser muito cuidadoso nas outras dimensões da vida. Né? Então não tem uma relação direta entre fé demais e piora de saúde mental. Né? Depende da relação que ele está estabelecendo com os demais cuidados. Concordo absolutamente. Assim, a gente... A pessoa, o que ele está, assim, a pessoa que está querendo dizer, né, é que como se a pessoa tivesse fé demais, ela desacreditasse em outros processos de tratamento. Ela fica cega para outras coisas. Tipo, né, nesse sentido, com certeza, né, falar assim, não, Deus vai curar, entendeu? Esse tipo de que a Pedrita está falando agora sobre passividade, né, esse tipo de coisa. Agora, a gente já, por exemplo, já atendemos pessoas com um discurso altamente religioso e que fala, por exemplo, dentro novamente da linguagem que eles estavam querendo dizer, existe o remédio, mas o homem fez, mas Deus fez o homem criar. Então, assim, tudo é a questão da narrativa que essa pessoa cria e a relação com as crenças, como o Pedrita falou. Respondido mais uma aqui, ó. Bom dia a todos. Acredito que a fé tem que ser racional. Acreditar, mas saber o motivo. Isso me ajuda ou me atrapalha? Obrigado. Ajuda ou atrapalha? Não sei, te ajuda ou te atrapalha? A pergunta é essa. Eu vou fazer o papel de psicólogo. Te ajuda ou te atrapalha? Olha, eu vou dizer a verdade, assim, essa realmente, a pergunta, ela deve ser voltada para a própria pessoa, porque a fé é uma experiência, né, Pedrita? Fé é uma experiência, ela não... Inclusive, assim, a racionalização, eu acho que em alguns momentos ela pode acabar competindo um pouco. Não, você não acha, Pedrita? Sim, acredito que sim. E eu acho que aí não só uma racionalização acerca de fé, uma racionalização muito excessiva, uma rigidez nesse processo de, eu sou muito racional, uma falta de equilíbrio aí de novo, né? Olha o equilíbrio, né? Então aquilo que é demais, né? Causando impacto que possa não ser tão saudável, né? Então, sou muito racional, né? Eu diria que pena, a gente precisa dar uma abertura para as emoções também, né? Eu acho que, assim, o que a primeira pergunta que a Pedrita fez, assim, nesse momento, é como a pessoa se sente em relação a isso. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu não consigo acreditar, e tá tudo certo. Tá tudo certo, ela não consegue, ela não é obrigada, inclusive, né? Talvez para ela assumir, assim, falar, nossa, eu acredito em alguma coisa, vai fazer mal. Porque isso não está de acordo com algo que é realmente intrínseco a ela. Então não é que faça mal, né, essa pessoa. Inclusive as pessoas... Isso é uma coisa que a gente também sempre conversa, né, Pedrita? A gente está falando sobre espiritualidade e religiosidade, mas eu acho interessante a gente falar sobre o ateísmo. Né, que é uma coisa que uma vez eu li no livro da Ana Cláudia Quintana que eu acho sensacional. Ela falou assim, não tem problema, não faz mal, não tem mal nenhum em ser ateu. O que faz mal para a saúde mental é ser o ateu convertido, que ela fala. Que é a pessoa que sempre acreditou em Deus, sempre teve fé, mas alguma coisa aconteceu que ele não gostou e aí ele falou, parei de acreditar. Ela falou, esse é o ateu que se converteu, e esse sim tem problema. A gente costuma dizer, até na clínica, né, quando a gente fala de investigação, dessa questão
a tomada, a coleta da história de vida religiosa e espiritual, que é muito importante quando a gente está diante de um ateu, né? Ah, não tem nenhuma fé, não acredita em nada. E a gente vai investigar também sobre o que dá sentido à vida dele, porque aí também, né, novamente, o que dá cultura, dá sentido às suas vivências, às suas decisões. Então, dentro do ateísmo, a gente também vai investigar as convicções, as crenças. Se é na humanidade, sei lá, né, quais seriam os valores na natureza, exatamente, né? Então, a gente vai investigar. E não tem um problema, desde que a gente não esteja em conflito, porque é isso, tanto o religioso quanto o arreligioso, ele pode em algum momento questionar sentido de vida, questionar propósito, e aí o nosso trabalho, como de novo, usuário centrado, é esse paciente, é o propósito dele, o sentido dele, né, vai ser se voltar para esses valores que ele apresentou para a gente na tomada de história, lá no início dos nossos primeiros encontros. Então são ferramentas que a gente tem, né, para a gente usar ao longo do processo do cuidado em saúde mental desse paciente. Excelente o programa de hoje, a gente está chegando ao final, infelizmente. Passou voando, hein? Passou voando. Eu vou ler um relato aqui bem interessante que chegou na live do Espaço Calmamente, que é: adoro o Calma Aí. Indico para todos os meus alunos do De Bem com a Rotina. E ela complementa: a espiritualidade auxilia até mesmo na questão da ansiedade. Os estudos que eu tenho lido têm mostrado o poder que orar, meditar tem para a redução da ansiedade. Independente da religião, a espiritualidade ajuda muito na saúde mental. Eu acho que a mensagem final, né, para esse programa, para os nossos ouvintes, é essa. A sua medida, se ouça, né? Faz bem para você, o que faz bem para você, podem complementar e deixar essa mensagem final, por favor. Eu queria aproveitar, né, para os ouvintes e dizer assim, podem falar de espiritualidade, da sua espiritualidade, da sua religiosidade no seu encontro com o seu profissional de saúde mental, né? Profissionais de saúde mental que estiverem ouvindo, por favor, né, aprendam a ouvir. A gente tem, na minha pesquisa, a gente viu isso, né? 1/4 só dos profissionais tinham treino para fazer uma escuta mais cuidadosa. Então, assim, vamos correr atrás disso, porque é uma dimensão que faz muita falta para o paciente. O paciente diz que melhora, né, para ele a relação terapêutica, que é um dos nossos pontos chaves, né? O ganho da psicologia, da psiquiatria, está muitas das vezes na relação terapêutica. Então, dá essa abertura, né? Sim. Eu não tenho que colocar a mais, né, no que a Pedrita coloca aqui, porque é a pura verdade, assim, é muito importante a gente conseguir abordar nossas crenças, né, o que a gente acredita, com o que a gente se sente mal nas nossas religiões, e é importante a gente, dentro da terapia, a gente não projetar isso no nosso terapeuta, do tipo, o que ele vai achar de mim por acreditar nisso? Né? Ele tem uma religião diferente da minha, né? Então pode ser que ele acredite, não, enfim, isso aí para ele não vai fazer sentido. Você pode se surpreender muito, especialmente se você pegar um terapeuta como a Pedrita, que já está com uma experiência vastíssima nisso, né? É um dos seus alunos, é verdade. Mas é extremamente importante isso. Eu acho que a religião, a religiosidade e a espiritualidade, elas vêm para dar muito auxílio quando elas estão, na verdade, quando elas não são impostas, né, quando elas são genuínas, né? E isso é, assim, para a saúde mental, é parte integral. Muito bom. Fechamos mais um Calma Aí, então, Giovana. Sensacional. Lembrando que vai ficar salva a live, você que chegou pela metade do programa, chegou no meio do caminho. Espaço Calmamente, vai ficar salvo para você entrar em contato lá. Doutor Davi, muito obrigado. Pedrita, prazer ter você com a gente aqui ao vivo e a cores. Que delícia. Muito bom, fechamos a semana muito bem. Doutor Davi, obrigado, tá? Graças a Deus. Pedrita veio hoje. Beijo, gente. Olha, obrigado, ouvintes. Obrigado, Homero, Gita. Obrigado. Então, Pedrita, eu amei ter você aqui. Ai, que bom. E a gente vai chamar de novo. A gente vai chamar de novo, com certeza. Muito bom. Sexta que vem tem mais às 8h30. Já a gente volta para fechar a corda de hoje.